E hoje nós estamos recebendo o presidente da Assembleia Legislativa e também presidente estadual do PMDB, o Júnior Mock. Vamos iniciar esse nosso bate-papo falando do desembarque ou a saída do seu partido, o PMDB, do governo federal. O que isso representa para o país e por que essa posição? Presidente Júnior Mock, bom dia, é um prazer tê-lo no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes da FM Capital. É sempre uma satisfação participar do programa Tribuna Livre. Nós estivemos em Brasília, aqui no Mato Grosso do Sul. Nós temos 5 votos titulares no Diretório Nacional e fomos, na verdade, em 6, porque o suplente também votou. E a decisão foi tomada, nós participamos de algumas reuniões que tratou do assunto de permanecer no apoio, na coligação feita quando do processo eleitoral, ou sair, deixar a coligação e o apoio do partido à presidente Dilma Rousseff. Eu ontem, em uma entrevista, eu disse, olha, a situação do país chegou a um tal ponto, a crise econômica, a crise de credibilidade, que eu acho que é o mais importante nisso tudo, porque uma decorre da outra, mas a falta de credibilidade institucional para se tomar medidas e implementar medidas que possam nos levar a sair desta crise, e também a possibilidade de gerar uma perspectiva de melhoria, fez com que o PMDB tivesse que tomar uma decisão. Ficou encurralado. Por quê? Porque é o grande partido que dá sustentação ao governo federal. Outros partidos também o dão. Mas o maior partido, aliado do governo, com a maior bancada na Câmara e no Senado, é o PMDB. Portanto, encurralado nessa situação, ele tinha que decidir. Eu disse sempre, decidir entre o PT e ficar no governo e entre o anseio da sociedade brasileira. Então, optar entre o PT e entre o Brasil, entre o que sonha, o que pede a sociedade brasileira, a grande maioria das pessoas que foram às ruas e pretendem e querem essa mudança. Mudança que não foi provocada, esses fenômenos pelo PMDB, mas sim por essa situação construída ao longo da gestão da presidente Dilma. Portanto, a decisão do partido foi de sair do governo. Em Mato Grosso do Sul, nós sempre tivemos uma posição divergente em relação ao Partido dos Trabalhadores. Nós nunca ocupamos, desde o início do governo da presidente Dilma, nenhum cargo em nível de governo federal. Então, indicado que fosse pelo partido, nem lá, nem cá, nos órgãos regionais do governo federal. Portanto, para nós, obviamente, era uma decisão mais simples. Essa decisão, esta moção que foi votada agora, dos 11 estados que haviam apresentado elas, a primeira foi de Mato Grosso do Sul, quando estivemos na Convenção Nacional, de que o partido devia deixar o governo. Essa já era uma manifestação que a gente vinha tendo há mais tempo, desde o ano passado, que o partido deveria ter a coragem de entregar os cargos, porque se você compõe uma aliança, se você ocupa espaço de governo, você não pode sair do governo, não manifestar o apoio, mantendo cargo. Então você tem que entregar os cargos e manifestar expressamente a sua saída, ou tirar o seu apoio das ações de governo. E foi isso que o partido fez. Tanto é verdade que a gente tem acompanhado pela imprensa alguns ministros não querem deixar o cargo. Como é que isso vai acontecer? Ou eles têm que pedir para sair do partido, ou o partido tem que expulsá-los, porque não pode mais representar e falar em nome do PMDB, até porque esses ministros não têm aí a condição de representar os votos que o governo precisa, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Deputado, o desembarque, ele teve... Quem desembarcou, pelo menos a grande maioria dos que desembarcaram, pessoas que já estavam a bordo, que não estavam a bordo do governo, já estava fora do governo. Fica um núcleo de apoio ao governo resistindo. Eu vi ontem reuniões do Renan Sarney, o Jader Barbalho e os próprios ministros que estão lá dentro. Quer dizer, além do efeito psicológico, qual outro efeito pode ter esse desembarque? Você acha que pode impedir, por exemplo, que os deputados do
PMDB que são ligados ao Pitiani, por exemplo, vote a favor de impeachment? Olha, Não, para deixar. O voto na cassação, o partido pode fechar a questão na questão do impeachment? sim. O deputado é obrigado a votar de acordo com os interesses da orientação do partido, no impeachment, até no impeachment? O partido, quando ele emite uma orientação aos seus deputados, aqueles que representam o partido ou a sua bancada, ela tem que ser seguida. Se não é seguida, ou ele tem que sair ou temos que expulsá-lo. Obviamente nós não temos como obrigar, né? Você não vota o partido e fala, ó, o voto tem que ser pelo impeachment. Nós temos lá 60 e poucos votos na Câmara, os 60 e poucos vão votar. Não é essa a forma. O partido aí pode pedir a expulsão. E pedindo a expulsão, o partido pode até solicitar a vaga desse deputado. Por quê? Porque a vaga pertence ao partido. Então você pode ter essa discussão. Então também os parlamentares têm que fazer essa análise. Olha, nós não vamos votar seguindo a orientação. E você falou bem, antes de chegar eu estava sintonizado. E tem uma coisa importante. Aqueles que não têm conteúdo programático, que não têm história política e partidária, são justamente aqueles adesistas de poder, né, aqueles governistas de plantão, onde tem governo eu estou do lado, aqueles que permanecem. Infelizmente, tem isso no PMDB, tem no PT, tem em todos os partidos, no PSDB, em todos os partidos. Quem ficou lá? O Renan. Quem é o Renan? Hoje presidente do Senado, né, graças à sua ação política junto aos senadores. Mas o Renan, de história política, eu me lembro dele no PR, no PRN, junto com o Collor, o grande amigo, parceiro do Collor, no PRN. Bem, o PMDB tem a chance de virar. O Sarney era quem presidente do PDS, você se lembra disso, né? Tornou-se presidente pelo falecimento do nosso presidente, que era o Tancredo. Enfim, então a gente percebe que ou você tem, né, história, formação política, e acho que isso é uma observação importante que o cidadão deve fazer no processo eleitoral. Cidadão que muda de partido todo dia mediante a sua conveniência, não tem, na verdade, nenhuma condição ideológica de poder ter coerência nas suas ações, inclusive na própria gestão, porque você tem que ter um mínimo, né, de compromisso com o partido, já que nós vivemos num regime democrático e que a legislação, para você participar, exige que você se filie a um partido político, é um instrumento que a Justiça Eleitoral coloca à sua disposição para participar do processo eleitoral, que você tenha um mínimo de identidade. Agora, presidente Júnior Mock, com relação ao vice-presidente Michel Temer do seu partido, o PMDB, ele não tinha voz no governo federal, não estava conseguindo aí aglutinar força, tentar mudar essa situação do país? Olha, nós, no final do ano, né, o Michel já havia manifestado que ele era um vice-presidente meio que de enfeite, né, numa carta expressada à própria presidente da República, reclamando da sua condição e do não, digamos, aproveitamento do seu conhecimento, do seu apoio para a gestão do governo federal. Então essa manifestação do Michel, na verdade, foi uma pré-demonstração, né, da sua insatisfação em relação ao governo federal. E a partir daí, dessa sua manifestação, foi na verdade um efeito cascata. A partir daí houveram várias outras manifestações. Mas antes, eu quero só concluir, a decisão do PMDB, ela impacta nos outros partidos. Porque vários partidos que fazem parte da base aliada, que dão sustentação ao presidente Dilma, com a decisão do PMDB, se sentem também fortalecidos e encorajados para tomar a mesma decisão. Então eu acho que isso, a decisão do PMDB era muito importante por se constituir nesse maior partido e de refletir um sentimento que o partido político e aqueles que estão lá representam a vontade das ruas, né? E de refletir o sentimento que há nas ruas do país, na movimentação. Nós tivemos aí essas movimentações, nós não podemos fechar os olhos e achar que elas não aconteceram e que elas não refletem uma vontade e um desejo da sociedade brasileira. O deputado, tudo leva a crer
que vai haver o impeachment. Tudo leva a crer, a mobilização, as contas que são feitas levam a impeachment. O Michel Temer vai assumir o governo no lugar da presidente Dilma. Você acha que ele vai usar a varinha de condão para resolver o problema da crise brasileira? Ou ele vai ter que ressuscitar o Plano Real? Bom, primeiro, eu não tenho tanta certeza isso que tudo leva a crer que vai ter o impeachment, né? Nós não tenho toda essa segurança para afirmar isso. Eu acho que é um processo, né? E ele tem todo um desdobramento, né? A partir de agora. Então, primeiro, essa questão. Em setembro, né? Em acontecendo o impeachment da presidente Dilma, o Michel Temer e o PMDB, já há uns 4, 5 meses atrás, juntaram, né, se reuniram com as melhores cabeças pensantes em economia e em gestão pública do país e construíram o que eles chamam um documento, que é uma ponte para o futuro, que são ações necessárias, que a sociedade sabe como as questões relacionadas às metas fiscais, equilíbrio econômico e financeiro, enfim, são ações que devem ser tomadas num governo de coalizão. Penso que esse é pensamento meu, não é o que o partido decidiu. Penso que qualquer um que assume, nesse caso o Michel, tem que fazer um governo de coalizão nacional. Tem que chamar todos, né? Ter um ministério de notáveis, vamos buscar as principais cabeças pensantes desse país. Eu falo que não tem que ser um ministério político só. Pode até ser político exercer o mandato de ministro, mas que tenha realmente experiência de gestão, competência e tudo, porque o Brasil precisa dos seus melhores quadros como cidadãos para poder nos ajudar a encontrar o caminho para a gente sair dessa crise, dessa situação que nós estamos. Isso só vai acontecer com uma coalizão, com um desprendimento realmente das pessoas e que nós possamos rumar. O primeiro passo de qualquer que seja que assume é ele assumir um compromisso, na minha avaliação, de que não tem que ser candidato à reeleição. Esse é o primeiro passo, porque ele vai ter que fazer um governo de coalizão. E aí sim, os que chegarem, os que vierem posteriormente, depois de fazer essa ponte aí, essa transição, nós possamos estar vivendo um momento melhor no nosso país. Bem, claro que Brasília está parado, mas Mato Grosso do Sul trabalhando muito, os deputados aqui da Assembleia Legislativa trabalhando. Vamos falar a respeito do concurso público na Assembleia Legislativa. Como é que está essa situação? Parece-me que já no próximo mês, ou há poucos meses, nós estamos aí do primeiro concurso da história da Assembleia Legislativa. Deputado. Amanhã abre-se o processo de licitação para a contratação da empresa que realizará o concurso. E eu posso lhe dizer, Marquinhos, nós tomamos a preocupação ou a precaução de solicitar ao Ministério Público Estadual que indicasse um representante, que já foi feito, e à OAB também, para acompanhar a comissão de organização de concurso, para acompanhar desde o processo de licitação, de contratação da empresa, assim como, porque esse processo amanhã abre, optamos pela modalidade pregão eletrônico, será transmitido ou será filmado para que não exista dúvida em relação à transparência em relação a esse concurso público e para que acompanhe todas as fases, desde a elaboração das provas, a aplicação das mesmas e a aprovação dos candidatos e a chamada deles. Então, eu falo isso porque é muito fácil e você ouvir, fala assim, isso é concurso de cartas marcadas. Não existe isso. Todo cidadão, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que tem interesse, que tem vontade, assim que abrir, né, o prazo para inscrição, porque o primeiro passo agora era montar a comissão de organização, fazer o termo de referência e agora contratar via processo licitatório a empresa que vai executar o concurso público. Portanto, nós estamos nessa fase. Acredito que num prazo máximo aí de 40 dias, 30, 40 dias, nós estejamos já com as inscrições abertas. A nossa intenção é realizar o concurso ainda nesse primeiro semestre, para que no segundo semestre, no reinício das atividades, nós possamos estar chamando aí os primeiros classificados. Deputado, fechada a janela, né, para
mudança de deputados e vereadores de um partido para outro, me parece que, à primeira vista, o PMDB foi um dos partidos mais prejudicados, porque terminou inviabilizando candidatura em Campo Grande, terminou perdendo o principal candidato em Dourados, né, que é o Geraldo Rezende. Três Lagoas já havia uma decisão não formal de se coligar com o PSDB, e eu não vejo assim perspectiva também na cidade de Corumbá, onde o prefeito foi para o PDT, o prefeito vai disputar a eleição para o PDT. O que sobrou nessa janela, o que sobrou para o PMDB? Bom, primeiro, eu não digo que o PMDB perdeu, talvez ele não tenha ganho, porque nós não temos a prefeitura de Dourados, nós não temos a de Corumbá e nós não temos a de Campo Grande. Obviamente, Três Lagoas é uma prefeitura administrada pelo PMDB. De contrapartida, nós nos fortalecemos em alguns municípios, municípios importantes, que nós, há tempos também não tínhamos uma participação efetiva dentro do processo político eleitoral, como Ponta Porã, Nova Andradina, Aquidauana, Naviraí, são todos municípios polos importantes onde hoje nós temos candidaturas, pré-candidaturas consolidadas, potencialmente fortes e com chances reais de vencer o processo eleitoral, coisa que há algum tempo nós não tínhamos, historicamente nós não tínhamos. E mantivemos aquelas em que a gente está administrando, né, que são cidades também importantes, como Maracaju, como Rio Brilhante e Amambai, enfim, algumas cidades importantes do estado onde nós administramos. E naquelas cidades, às vezes um pouco menores, houve uma ampliação. Nós temos um cálculo preliminar, Sérgio, numericamente falando, de que nós devemos ter, dos 79, nós devemos estar com candidaturas próprias em cerca de 50 municípios. Com candidaturas próprias em cerca de 50. E fazemos uma análise assim, muito clara em relação às últimas rodadas de pesquisas que nós fizemos, que a gente é extremamente competitivo pelas pesquisas, entre 30 e 35 municípios, mais precisamente em 32, onde nós estamos lá, ou na frente, ou um pouquinho atrás, mas para e passo com o processo eleitoral. Então, eu acredito que numericamente o PMDB deva fazer aí em torno de 25 prefeitos. É esse o nosso horizonte. Para quem elegeu 23, né, e em função aí de problemas ao longo da campanha nós temos 18, acho que a gente tem um bom número, apesar de perdas que nós tivemos, e é verdade, também não estou deixando de analisar como a questão do deputado Geraldo Rezende, mas estivemos lá, fui pessoalmente lá semana passada, fizemos uma reunião com o diretório e nós já temos os pré-candidatos. O deputado Renato Câmara é pré-candidatíssimo à Prefeitura de Dourados, assim como há a intenção também do Dr. Sebastião Nogueira, que é o atual secretário de Saúde, filiado ao PMDB, que já foi deputado estadual, inclusive, mas hoje é bem provável que nós teremos uma candidatura competitiva e forte em Dourados, mesmo não sendo a do deputado Geraldo Rezende, que era o nosso candidato e por razões de ordem pessoal deixou o partido e foi para o PSDB. Em Campo Grande é possível o PMDB lançar um candidato competitivo ou na ausência desse candidato é previsível o apoio do PMDB a um outro partido? Olha, nesse primeiro momento, nós entendemos que o PMDB não pode deixar de ter candidato. Pela sua história, pelo legado que tem administrativo, de gestão em Campo Grande, pelo tempo que administrou. E engraçado que as candidaturas em tese competitivas hoje, que estão aí no cenário, são candidaturas como do caso do ex-prefeito Nelson Trade, que era prefeito do PMDB, né, do deputado Marquinhos Trade, que também era do PMDB, são candidaturas competitivas e que saíram do partido. Naturalmente, quando você tem uma liderança forte, como é o caso da liderança do ex-governador André Putinelli, era o nosso sonho, a nossa expectativa de que ele pudesse em algum momento rever a sua decisão e poder aceitar o convite de ser candidato a prefeito. E, taxativamente, ele disse-nos
que não é candidato, né? O fato dele não ser candidato abre uma brecha e o partido tem que buscar outras alternativas. Então nós estamos nessa fase, nós estamos esperando. Dia 2 é o último prazo, no sábado. Na segunda-feira nós devemos ter uma reunião ordinária do partido, vamos fazer um mapa, né, do que nós chamamos, quais são as nossas candidaturas consolidadas no Estado, quais são as nossas candidaturas potenciais e onde é que o partido já tem, né, tradicionalmente uma aliança com outro candidato de outra legenda que nós também iremos respeitar. Baseado nesse levantamento e obviamente incluso aí Campo Grande, nós estaremos tomando as nossas decisões. Acredito que até o final do mês de abril nós tenhamos isso, porque não pode demorar muito também, embora o processo eleitoral é muito curto e você tem que ter antecipadamente definir as pré-candidaturas para que os candidatos possam ter a segurança partidária de que serão candidatos e acima de tudo que possam ter tempo para se organizar e para planejar o processo eleitoral que vem pela frente. Bem, nós conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa, presidente estadual do PMDB, deputado Júnior Mock. Deputado, muito obrigado por esse bate-papo, pelos esclarecimentos. Tenha um ótimo dia. Obrigado, Marquinhos. Obrigado a você, Sérgio. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom estarmos participando aqui deste programa que tem uma audiência fantástica e com certeza ajuda a esclarecer a população de uma forma geral. Muito obrigado e que tenhamos todos aí uma boa semana.